Corinthians 1, Palmeiras 1, Palmeiras perde uma grande oportunidade de se aproximar do Flamengo, que também empatou na rodada jogando antes, e fecha o ano com apenas uma vitória em 7 derbys. Antes da gente falar do jogo em si, queria atualizar vocês de algumas questões do Sai Jogando. A gente tirou essa semana para dar uma estudada sobre algoritmo, essas coisas, porque a gente tem visto que alguns vídeos não estão sendo entregues e vídeos que não são do Palmeiras não estão sendo entregues de forma efetiva, né? Então a gente resolveu fazer algumas mudanças no canal. Eu vou avisar hoje aqui brevemente para vocês, mas depois eu faço um comunicado e tal. Mas basicamente o que a gente vai fazer, né? Eu vou fazer um canal só de Palmeiras, então a gente vai ter eu vou deixar linkado aqui o canal e também na descrição, um canal meu, Guilherme Pezente, tracinho Sai Jogando, né, meu nome, tracinho Sai Jogando. Então todos os vídeos sobre Palmeiras serão colocados nesse novo canal, a partir do dia 17 do 9, né, então o primeiro vídeo no novo canal será o pós-jogo contra o River Plate. Por quê, né? Bom, basicamente a gente tentando se adaptar ao que o YouTube quer da gente, né? O YouTube não gosta de canais que tem lives e vídeos no mesmo lugar, né? Então eu vou e também gosta de canais segmentados, né? Então a gente vai fazer um canal só de Palmeiras, né? Um canal meu. E claro, eu vou continuar aqui no Sai Jogando, né? No projeto como um todo, obviamente. Então as lives continuam aqui, as entrevistas, como eu venho falando, a gente quer aumentar o número de lives por semana, a gente quer trazer cada vez mais pessoas para entrevistar, para conversar, né? O primeiro foi o Vasco, para falar um pouquinho de administração esportiva. Então não deixem de se inscrever no canal novo, mas também não deixem esse canal, porque a gente vai continuar produzindo conteúdo ao vivo aqui. Isso não impede também de fazer, eventualmente, lives no canal de Palmeiras, um pré-jogo, um pós-jogo de algum jogo importante e tal. A gente vai conversando as questões de Palmeiras no novo canal, né, quando for oportuno. De todo modo, eu peço que vocês se inscrevam no novo canal e ativem o sininho para vocês não perderem o primeiro vídeo lá, o pós-jogo do River Plate. Eu vou avisando sempre aqui, claro, mas ativem o sininho porque ainda não tem nenhum conteúdo, a gente só vai ter a partir do River, mas, né, para não perder esse vídeo, é importante que pelo menos no primeiro momento vocês ativem o sininho. Já aproveito então também para pedir para vocês deixarem o like. Eu não costumo fazer isso nesse momento do vídeo, mas já para não ter que interromper, né, deixem o like, comentem, né, deixem perguntas, lamentações, elogios, críticas, enfim, né, comentem que ajuda bastante o canal também. Se inscrevam no canal se você ainda não está inscrito, compartilhem o vídeo e, bom, bora para análise em si, né. Resultado a princípio, né? Bom, empatar um derby fora de casa, fora de um contexto, né? Não é necessariamente um resultado ruim, é bem verdade. Porém, a gente tem que colocar algumas questões, né, nesse jogo especificamente. Primeiro, o Corinthians estava esfacelado. O Corinthians não tem o Carrijo, não tem o Martinez, não tinha o Mateuzinho, não tinha o Bidu, não tinha o Yuri Alberto, certo? Memphis voltando de um incômodo, né, de uma lesão. Então era um time esfacelado, o time do Corinthians. O Corinthians estava jogando como lateral direito o Charles, que ele não é jogador nem na posição dele, né? É um péssimo jogador, é um volante fraco. Como lateral, nossa, vocês viram o jogo, o pouco que a gente teve de bola em cima dele era uma coisa horrível. O Felipe Anderson deu 2 canetinhas nele hoje, né? Então, o Corinthians, de fato, tinha um time inicial muito fragilizado e poucas possibilidades de mudança durante o jogo, né? Então, isso em si, para mim, já aponta para um mau resultado, né? Aí, se a gente coloca no contexto do derby no ano, era uma obrigação do Palmeiras dar uma resposta um pouco mais concreta nesse jogo. São 7 derbys no ano. Pela primeira vez na história, o Palmeiras é eliminado de 2 mata-matas pelo Corinthians. Pela primeira vez na história, o Palmeiras é eliminado de um campeonato de mata-mata que não seja o Paulistão, ou Paulistinha, como vocês quiserem, pelo Corinthians. 7 jogos, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas, se eu estou bem aqui nas contas. Bom, nesse contexto de derby, para mim, o resultado já começa a ficar um pouco pior. Só que aí a gente tem, para mim, o que é mais significativo, né? Porque eu prefiro ganhar título do que ganhar derby. Eu acho que todo mundo concorda com isso, né? Principalmente se ganhar o derby significar ganhar o título como era no Paulistão desse ano, né? E o Flamengo entrou em campo antes do Palmeiras,
O Flamengo jogou muito bem contra o Grêmio, não como vinha jogando, mas jogou bem, fez por merecer para ganhar o jogo, teve um pênalti contra e um empate no final do jogo, certo? Então o Palmeiras entra em campo contra o Corinthians sabendo que uma vitória simples levaria o Palmeiras à liderança por pontos perdidos do campeonato. Então, para mim, todo esse contexto vai levando a achar inaceitável um empate com o Corinthians, ainda que fora de casa, ainda que num derby, por todo esse contexto que envolve o jogo. E quando a gente vai para a análise do jogo, algumas coisas chamam muita atenção. De saída, né? Bom, vamos falar um pouquinho da escalação, que é algo que eu gosto sempre aqui de fazer uma análise, né? O Abel optou pelo Kelvin ao invés do Giai. Eu não acho, como eu comentei no Twitter antes do jogo, que isso é errado de saída, né? Nem que existisse um certo de saída. Acho que era meio óbvio que o Abel iria manter o sistema de jogo, né? Esse 4-5-1 misto com 4-4-2, dependendo do momento do jogo e da função do Flaco, principalmente, né? Mas por que que eu, pessoalmente, né, teria ido com o Gia e não com o Kelvin, mesmo achando que o Kelvin era uma opção absolutamente justificável? Porque o Corinthians é um time que atacaria, pelo menos no primeiro momento, né, no primeiro momento do ataque, pela esquerda. Porque o Corinthians pela direita estava totalmente desfalcado. Ou seria o Charles, ou seria o Félix Torres, que também não é lateral direito, ou seria o Kaká, que também não é lateral direito. Né? Então teria um improviso na lateral direita. E a gente sabe, se vocês acompanham o canal, eu fiz algumas análises do Corinthians porque a gente jogou muito contra o Corinthians, que o Corinthians sofre muito, inclusive, né, geralmente pelas laterais. Esse sistema de 4-3-1-2 do Corinthians é um sistema que privilegia o jogo pelo meio e dificulta a marcação pelas laterais. Porque se você lateraliza o campo, esses meias vão ter que se deslocar para ajudar a marcação das laterais, e aí você ganha espaço no meio de campo, né? Então, como toda formação, claro, é um cobertor curto, né? Mas a especificidade desse 4-3-1-2 do Corinthians é a dificuldade de marcação pelas laterais. Quando você, além disso, você tem um cara improvisado numa das laterais, é natural que o jogo vai se concentrar nessa lateral que tem um cara improvisado. O São Paulo deitou e rolou no Corinthians, nessa mesma formação, com um time menos desfalcado, jogando com lateral direito improvisado. E o segundo gol do São Paulo vai passar justamente por uma falha, uma bola nas costas do Félix Torres. Então, isso era o óbvio, certo? Isso era o que a gente sabia sobre o Corinthians de saída. Por que eu iria com o Giai? Porque o Giai dá consistência defensiva do lado direito, anulando os avanços do Angileri, que é um bom lateral esquerdo, certo? Permitindo ao Palmeiras jogar com mais liberdade pela esquerda, dobrar com Piquerez e Felipe Anderson, como o Palmeiras fez, né, nas poucas jogadas que fez, dando ao Palmeiras possibilidade de jogar mais pelo meio de campo. Se fizesse a saída de 3 com o Giai, é algo que eu venho falando há algum tempo, o Palmeiras precisa voltar à saída de 3 com o Giai, não com o Aníbal ou com o Emiliano. Né? Então, se você fizesse a saída de 3 com o Giai, você teria mais gente no meio de campo para combater esses 4 meias do Corinthians. O próprio Memphis, às vezes, atrasa um pouco para ajudar na criação. Então, o Corinthians é um time que povoa muito o meio de campo. Então, o que eu acho que seria óbvio, uma vez que a gente tem esse fato do Corinthians? Entrar com o Giai, porque ele vai dar mais segurança defensiva no lado direito, e o Palmeiras inevitavelmente vai atacar mais pelo lado esquerdo, porque é o lado frágil do Corinthians, e você dá mais liberdade, dando estrutura defensiva. Faz a saída de 3 com o lateral, deixa o Aníbal subir, o Evangelista fica com mais gente para conversar no meio de campo, e o Flaco Lopes também consegue receber e fazer um jogo associativo mais interessante no meio de campo. Não foi isso que o Palmeiras fez. A entrada do Kelvin, ela é ruim de saída, né? Ah, colocou o Kelvin, tá errado? Não. Eu acho, por exemplo, que tem escalações que de fato são inexplicáveis, e o Dorival, nesse mesmo jogo contra o São Paulo, era uma escalação inacreditável, absurda a escalação do Dorival para enfrentar aquele São Paulo. Mas como poderia dar certo o Kelvin nesse jogo? Uma vez que ele seria um jogador mais ofensivo, ele seguraria o Angileri numa fase de ataque, porque ele sabe que teria que se preocupar com bola nas costas. Então você tem essa possibilidade de atacar, de defender atacando, né, com o Kelvin pela direita. Porém, não foi exatamente isso que aconteceu. O Kelvin ele não conseguiu oferecer tanto ao Palmeiras ofensivamente como ofereceu nos últimos jogos, né, que ele jogou, que ele entrou.
E também não garantiu ao Palmeiras uma solidez defensiva que desse liberdade para o Piquerez e para o Felipe Anderson explorar um jogo ofensivo pela esquerda. O Piquerez fez uma das piores partidas dele no ano hoje, eu acho, né? Fez o gol contra e não conseguiu dar continuidade. E é claro que não é só por causa do esquema tático. O Piquerez individualmente foi mal, para além do esquema tático, né? Que também não foi um desastre. O que o Abel fez não é um desastre hoje, né? Isso são detalhes. Quando a gente faz a análise de jogo após jogo, a gente tem que aprofundar. Vai ter jogo que vai ser menos explícito, né? Então a gente tem que pegar detalhe a detalhe. E aí parece que eu tô sendo chato, que eu tô sendo crítico do Abel. Não, eu tô fazendo uma análise profunda do que é cada pequena coisa do jogo, né? Cada pequeno ajuste. E eu venho falando aqui que para o Palmeiras se equilibrar e conseguir voltar a ser combativo, né, a conseguir disputar com times do mesmo nível, ele vai precisar organizar esse sistema defensivo. Porque o Palmeiras tem sido efetivo na hora de fazer gol, mas defensivamente tem sido um desastre. E, de todo modo, o Palmeiras não começa mal o jogo, né? O Kelvin, de todo modo, ele é um bom jogador. Ele consegue, num primeiro momento, dar algum suspiro ofensivo para o Palmeiras, né, e preocupar o Andileri, mas também assim que o Corinthians encaixa, o Palmeiras perde ali o lado direito e continua focando no lado esquerdo, que era mais óbvio. E aí a gente consegue, né, o Palmeiras já merecia o gol, consegue um pênalti, na verdade uma jogada que teve 2 pênaltis, a meu ver, né, tanto o Vitor Roque quanto o Flaco Lopes sobram, tanto o Flaco Lopes sofrem pênaltis, né, ali naquela jogada, e uma bela cobrança do Vitor Roque, que eu não costumo ver ele cobrando pênalti, fiquei até um pouco apreensivo, mas bateu muito bem, e fez o gol, abriu o placar, e o Palmeiras parecia claramente com condições de acabar com o jogo no primeiro momento, né, naquele momento do jogo, no primeiro tempo, aliás, né? Mas não foi o que aconteceu. O Flaco Lopes faz uma falta que eu não diria exatamente que é desnecessária, o jogador do Corinthians poderia acabar finalizando e levando perigo pro gol, mas num erro técnico ele faz a falta, também não é a dele, né, ele é atacante, ele tá ali jogando numa área do campo que não é a dele, faz a falta, e o Palmeiras toma um gol que simplesmente não pode tomar. É uma desorganização nessa bola defensiva, bola aérea defensiva, que a gente tem visto já há algum tempo. O Cruzeiro acabou com o Palmeiras em 10 minutos na bola aérea defensiva, com Mikael e Bruno Fux. Mas hoje com Murilo e Gomes e Piquerez, o Gustavo, ele sobe sozinho, cabeceia para o centro da área e tinha 3 ou 4 jogadores do Palmeiras juntos no meio da área, sem marcar ninguém. E o Flaco Lopes simplesmente não consegue, num gesto técnico, dominar a bola ou tirar a bola dali e coloca a bola para dentro do gol. É um gol absolutamente bobo, idiota, é um gol que você não pode tomar, certo? Isso passa pela falha individual do Piquerez, que foi muito mal no jogo de hoje individualmente, mas passa também por uma desorganização da bola aérea defensiva. O time que estava marcando errado, o zagueiro, que é o cabeceador dele, sobe sozinho para colocar essa bola no meio da área e 3 jogadores perdidos no meio da área do Palmeiras. Realmente é o tipo de gol que não se pode tomar. De todo modo, e aí vem uma crítica ao que o Palmeiras tinha de melhor, né? Porque se o Palmeiras tinha em primeiro momento, não, aliás, em primeiro lugar, o aspecto defensivo muito sólido, né, muito marcado na era Abel, a outra questão que o Palmeiras tinha muito bem era o mental. Né? A gente fica brincando que o Abel é coach, né, que é a denominação do treinador lá em Portugal, né, eles têm essa nomenclatura britânica, né? De todo modo, o Abel, de fato, ele conseguiu um mental muito interessante para esse time durante muito tempo. E hoje, o Palmeiras é uma criança mentalmente. É um time que não tem nenhum controle mental. A gente chegou a conversar aqui que o Palmeiras chegou a perder mentalmente o jogo depois de ter um pênalti defendido pelo Everton. Não me lembro agora em qual jogo. Agora, o Palmeiras toma o gol do Corinthians e tudo que vinha sendo construído no primeiro momento do jogo, nessa primeira metade do primeiro tempo, é simplesmente destruído. O Palmeiras desfalece em campo, não consegue fazer mais nenhuma jogada razoável, não consegue mais trocar passe, não consegue mais oferecer perigo ao gol do Hugo Souza. É preciso entender por que o Palmeiras perdeu a mentalidade, o cabeça fria, né, a frase mais conhecida de coach do Abel Ferreira, né, o cabeça fria, coração quente, não existe mais. O Palmeiras não consegue lidar com um gol, com tomar um gol. Como que um time desse vai jogar contra o River Plate, lá na Argentina, e depois na volta aqui?
é difícil imaginar que a gente vai ter bril para passar. Não é nem futebol, porque o River Plate não tá jogando nada também. De futebol por futebol, o Palmeiras passa do River Plate. Mas vai ter culhão para passar do River Plate? Porque mais uma vez peidaram pro Corinthians em Itaquera. Essa é a verdade. O Palmeiras, individualmente, taticamente, estava melhor do que o Corinthians. Só que mentalmente o Palmeiras é péssimo. O Abel mais uma vez toma amarelo. Totalmente desnecessário. Até poderia ser uma falta para amarelo, mas também não é nem um absurdo o árbitro não ter dado amarelo naquela falta. E o Abel enche o saco do juiz, enche o saco do quarto árbitro até tomar o amarelo, estando pendurado. Então não vai para o primeiro jogo, acho que o jogo contra o Inter na volta da data FIFA. Mais um jogo imprescindível para a continuidade do Brasileirão e o Abel mais uma vez vai estar fora do banco de reservas. Então, o mental do Palmeiras é totalmente esfacelado. E aí a gente vai para o segundo tempo. E aí, o que é muito óbvio, mais uma vez, né? Você tem o Sosa no banco. E se vocês lembram das análises pós-jogo e também pré-jogo do jogo da Copa do Brasil, o que eu falei? Eu iria com o Sosa contra o Corinthians, justamente para você dobrar contra o Mateuzinho e explorar o lado direito defensivo do Corinthians. Hoje, com o Charles, isso fica muito mais evidente. Então era óbvio que você deveria colocar o Sosa, e aí você poderia, por exemplo, o Abel tirou o Maurício, que de fato estava mal. Você tira o Maurício, coloca o Felipe Anderson pela direita e coloca o Sosa na esquerda para dobrar com o Piquerez e manter um jogador de construção ofensiva, de um meio de construção, o Felipe Anderson pela direita, para dar associação ao Flaco Lopes. Mas não, ele coloca o Facundo Torres, mantém o Felipe Anderson isolado na esquerda, porque o Piquerez não estava fazendo uma boa partida. O Palmeiras não consegue explorar o Charles, e começa a perder o domínio do jogo. E aí, de fato, eu estava assistindo até o jogo com amigos corintianos, da minha família, e cara, o Palmeiras simplesmente. Eles estavam, né? Nossa, o Corinthians tá jogando como se estivesse jogando fora de casa, né? O Palmeiras tá dominando o jogo. E eu a todo momento falava, gente, mas esse domínio do Palmeiras é totalmente inofensivo. O Palmeiras não é efetivo na posse de bola. Porque é toque de lado e cruza a bola na área, um tempo inteiro de chuveirinho. Para não falar que foi um tempo inteiro, teve uma boa chance o Maurício antes de sair, num belo passe do Aníbal Moreno, né? E o Maurício perde, né? Não sei nem se foi exatamente um gol perdido, estava na perna direita, ele poderia ter cortado, levado para a perna esquerda, ou chutado melhor com a perna direita, né? Enfim, não quero passar pano aqui também pro Maurício, né? Perdeu o gol, né? Se a gente for fazer uma análise mais racional, né? Mas de todo modo, o Palmeiras, ele consegue um certo controle do jogo, mas quem é palmeirense sabe que ali era uma bola espirrada pro Corinthians que poderia sair o gol, e não consegue transformar esse controle, essa posse em efetividade ofensiva. Por quê? Porque quando você tira o Maurício e coloca o Facundo, você perde um jogador que hoje está em melhor condição individual, né? Ainda que o Facundo também seja um jogador que sabe construir jogo. E aí, logo depois, ele tira o Felipe Anderson e coloca o Sosa. E aí, beleza, você fala, bom, mas você acabou de falar que tinha que colocar o Sosa. De fato. Só que aí você coloca o Sosa no momento em que você tirou todos os meias do time. Aí o Aníbal Moreno tá fazendo saída de 3, o Evangelista tá sozinho no meio do campo, e aí, mais uma vez, eu pergunto para vocês, o que o Evangelista oferece ao jogo do Palmeiras, taticamente, né? Eu não quero criticar o jogador individualmente, porque eu sei que ele está sendo mal utilizado, já expliquei aqui inúmeras vezes, está sendo muito mal utilizado pelo Abel Ferreira, sozinho, isolado ali na posição de 8, né, tendo que jogar pelos dois lados do campo, cobrir os laterais, certo? Bom, enfim. E aí você tem o Facundo de um lado bastante aberto, o Sosa aberto pelo outro lado, e aí o Flaco Lopes é empurrado para frente por ninguém. Porque ele começa a jogar do lado do Vitor Roque, sem ter ninguém no meio do campo para organizar esse time. O Evangelista não consegue fazer isso, o Facundo aberto, o Sosa aberto, e o Sosa praticamente não pega na bola. Mesmo jogando no lado em que tinha um lateral improvisado. E, aliás, um péssimo jogador improvisado na lateral. Então, assim, mais uma vez, para mim, o Abel, ele mexe muito mal no time, ele não aproveita o óbvio que o outro time oferece, né? Mais uma vez parece que quer colocar a ideia acima de tudo, né? Sem tentar enxergar o que o jogo te oferece. O jogo do Corinthians oferece uma dobra na esquerda, que seja Piquerez e Felipe Anderson, centralizando mais o Maurício, né? E aí você pode até puxar um pouco o Vitor Roque para a direita, para
para estabilizar o outro lado, mas era óbvio que precisava jogar nas costas do Charles. Isso era óbvio, evidente. E o Palmeiras não aproveitou isso. Não dá para eu não criticar isso, porque é uma coisa muito evidente. Bom, vamos dar uma passadinha aqui pelo mapinha, né, de calor e pelas estatísticas do jogo para a gente finalizar o vídeo, que também já está ficando longo, né? Eu falo demais, né? É difícil. Mas também fico puto às vezes. Bom, então se a gente vem aqui, né, pro SofaScore, que é o que eu uso sempre, a gente vê uma coisa interessante, né, que eu venho sempre falando. O Palmeiras tem jogado com o Evangelista nesse todo campista e quase que o único jogador que joga de fato nesse meio campo de transição do Palmeiras, né? Porque o Aníbal fica muito nessa função entre os zagueiros. Vocês podem ver que ele tá, se vocês verem, né, onde ele mais recebe a bola é justamente na mesma latitude dos zagueiros, né? O Murilo um pouco mais atrás, mas junto com o Gomes aqui. E aí você tem o Felipe Anderson, que ao meu ver fez uma bela partida no primeiro tempo, talvez o melhor jogador junto com o Flaco Lopes, que mais uma vez é preciso elogiar o Flaco Lopes, né? Ele de fato se encontrou na posição dele, né? Quem diria, né? Mas né, sem ironia, tá jogando muita bola o Flaco Lopes, né? Muito inteligente naquele lugar do campo, né? E mais uma bela partida do Vitor Roque também. A gente precisa elogiar também jogadores que de fato se encontraram. O Maurício ainda acho que precisa entender melhor esse sistema de jogo. Eu acho que ele precisa aprender mais a flutuar em direção ao meio de campo, né? Parece que ele ainda se sente um pouco preso na direita. Mas isso são ajustes muito mais simplórios de serem feitos, né? O problema do Palmeiras, de fato, é a questão defensiva. E aí a gente vê o posicionamento do Evangelista como um terceiro homem de campo. E o Aníbal como um primeiro homem de campo. E aí eu pergunto para vocês, e quem faz a função de 8? Certo? Porque é uma função essencial. Em qualquer sistema de jogo, você precisa de um segundo meio-campista. Eu, pelo menos, não gosto de um 4-1-4-1, por exemplo. Eu acho um sistema muito deficiente. Muito mais deficiente do que eficiente. Então você tem esse gap aqui na posição do 8, que muitas vezes é ocupada na saída de bola pelo Piquerez. Você vê que ele vai centralizando aqui, né? Enquanto que o Felipe Anderson lateraliza, que é mais uma coisa que eu não consigo entender. Né? Deixa o Piquerez pela lateral e desce o Felipe Anderson para fazer essa função de um 8 em fase defensiva, né? É o óbvio, né? Enfim. Quem sou eu para falar de tática para Abel Ferreira, né? E o Kelvin, mais uma boa partida, né? Mas ainda assim uma partida pouco efetiva, muito pelo que oferecia o jogo, as características do Kelvin, ao meu ver, mais uma vez. Flaco Lopes e o Vitor Roque e o Felipe Anderson, para mim, os melhores da partida, né? Mas a gente vê como fica muito evidente essa falta de povoamento no meio campo do Palmeiras. Né, se a gente olha o campinho sem ver por onde eles andaram, só a posição média, a gente vê que existe um grande deserto aqui, entre o lateral e o 8, né, dos dois lados do campo. Isso se faz justamente porque o Evangelista não tem característica para isso. Então a gente acaba jogando num sistema que lembra um pouco o 4-1-4-1, né? Claro que não é porque a gente tem uma saída de 3, mas fica quase como um 3-1-5-1, né? Alguma coisa desse tipo, com os laterais bem ofensivos. E aí é aquilo que eu falo sempre. As costas dos laterais nesse sistema com saída com um 5, né? E o Evangelista de 8, né? As costas dos laterais sempre vão ser um problema gravíssimo. É que o Corinthians não tem jogadores de velocidade no ataque. Então faz até sentido você arriscar. Mas o Corinthians, em vários momentos, conseguiu jogar de frente pro gol entre o volante e a linha de zaga e Aníbal ali, né? O Garro teve várias oportunidades de frente pro gol, o Memphis também, o próprio Guinegão. É que o Corinthians hoje, de fato, é esfacelado, né? Mas isso daqui, para mim, é um problema que precisa ser resolvido rapidamente pelo Abel Ferreira. E eu não sei se simplesmente colocar o Andréas para jogar vai resolver. O Andréas também não é esse 8, tal como o Rios era. Então aqui o que eu tava falando do Corinthians, né? O Corinthians é justamente um time muito condensado no meio de campo. Olha isso daqui, né? O Garro, o Maicon, o Bidon e o Ranieri, os 4 meio-campistas do Corinthians. Muito condensados no meio de campo. Você só tem. E aí os outros jogadores de ataque, o Memphis e o Guinegão, com nenhuma característica de jogar pela lateral do campo. Então o Corinthians de fato defende as laterais, uma lateral com um jogador e a outra com outro, e só. Por isso que é muito evidente que é necessário
dobrar nesses jogadores. Porque se você coloca jogador aqui na direita, o Maicon vai ter que lateralizar, o Ranieri talvez tenha aqui se for nas costas do zagueiro, e aí você abre um deserto no meio de campo do Corinthians, justamente por causa da contraposição, né? Dessa posição que você tem que ir, né? Uma vez que o jogador, o lateral do Corinthians está sozinho. O Palmeiras simplesmente não explorou essas possibilidades, né? Quando conseguiu com o Felipe Anderson explorar, criou boas jogadas, certo? Quando conseguiu ocupar a lateral do campo, se abriram jogadas no meio de campo, e aí a gente teve a jogada do Maurício, a gente teve o lance do pênalti, a gente teve outras oportunidades. Então, eu quero saber também o que vocês acharam do jogo, né? Mas eu tô tentando mostrar aqui no campinho como é muito claro o estilo de jogo do Corinthians e onde a gente poderia ter explorado melhor as chances de jogo, né? E aí a gente olha pro time do Palmeiras e a gente vê o contrário no meio de campo. E foi assim que o Palmeiras perdeu a Copa do Brasil. O Palmeiras perdeu a Copa do Brasil pro Corinthians no meio de campo, porque é um time que não povoa o meio de campo jogando contra 5 ou 6 meias, né? Porque se a gente vê a posição aqui do Memphis e do Guinegão, são jogadores que justamente ocupam o meio de campo, né? Os atacantes ocupam o meio de campo ofensivo, né? E o Palmeiras simplesmente com Evangelista no meio de campo inteiro. Né? Então, eu vou culpar o Evangelista? Não, eu acho que ele não tá jogando bem pelo Palmeiras. Mas a culpa não é só dele. Né? A utilização do Evangelista é muito ruim. Não é o tipo de jogador para fazer isso. A gente vê que ele tem dificuldade de receber essa bola de costas pro time adversário e virar. E é verdade também que quando ele recebe de frente, ele tem dado passes bem mais ou menos também. A gente tem que ser justos também, que individualmente ele não tá bem. Mais uma partida do Palmeiras em que ele demonstra pouca organização defensiva, problemas na bola aérea defensiva, mas também na transição defensiva, na marcação, no posicionamento dentro do meio-campo defensivo. E é algo que eu já venho falando há algum tempo, que é basicamente o que o Abel precisava organizar no time. A gente olha pro time do Flamengo, eu assisti o jogo do Flamengo contra o Grêmio hoje, e você vê que é um time que não parece em nenhum momento que vai tomar o gol. O pênalti que o Flamengo sofreu foi numa bola na lateral da área que bateu na mão do Ayrton Lucas. Um tipo de coisa que acontece, uma infelicidade. Porque se você vê o jogo de fato, em nenhum momento parece que o Flamengo está correndo risco de tomar gol. É uma defesa muito sólida. O Abel precisa encontrar o equilíbrio defensivo dentro desse sistema. Ele precisa encontrar um modo do Maurício entrar no jogo. Se for utilizar o Evangelista, é preciso dar chances dele jogar, porque o Evangelista está sozinho no meio de campo. Então, enquanto o Abel conseguiu potencializar em muito o Flaco Lopes, ainda que eu preciso dizer que era óbvio que assim ele seria potencializado, né? Era só conhecer como ele jogou a vida inteira. Ainda que o Abel tenha conseguido potencializar o Vitor Roque, e mais uma vez, fazendo o óbvio, potencializar o Felipe Anderson, o Abel ainda não encontrou o equilíbrio defensivo desse time, e isso me preocupa um pouco. A gente tem uma data FIFA pela frente, eu pretendo fazer aqui, já aviso vocês, né, os pós-jogo da seleção brasileira, então pra gente também discutir um pouco de tática fora do Palmeiras, até pra gente, é bom, né, ver um jogo que não é o Palmeiras e analisar taticamente pra gente identificar coisas distintas do nosso time, né? Porque a gente começa a se alienar. É inevitável, né? Quando a gente fica muito focado num time só, a gente se aliena um pouco do resto, né? Então eu vou fazer as análises pós-jogo do Brasil, dos jogos do Brasil. Pretendo também pegar alguns jogos da Copa do Brasil, uma vez que o Palmeiras não tá, né? Não quero deixar igual essa semana sem nenhuma análise aqui no canal principal. Então talvez eu analise o jogo talvez do Corinthians ou do Cruzeiro, não sei. Eu vou pegar o jogo mais interessante pra gente analisar também na semana de Copa do Brasil. E aí, mais uma vez, lembrando vocês, se inscrevam no canal do Guilherme Pezente Palmeiras, né? O canal que eu tô abrindo pra gente falar só de Palmeiras. Então, a partir do dia 17/9, os vídeos sobre Palmeiras serão colocados lá, né? Isso muito por causa do algoritmo do YouTube, tá, gente? Mas também porque muita gente me pediu para segmentar o Palmeiras, né? Tem gente que não tem interesse nos outros assuntos do canal principal, né? Então, quem quer só Palmeiras e mais nada, vai ter um lugar para isso. O canal principal se mantém com as lives, entrevistas, e não só se mantém, como a gente quer expandir essa questão cada vez mais. E a gente também vai abrir um terceiro canal de cortes, né? Então eu aviso vocês também sobre o canal de cortes. Por enquanto, se inscrevam, por favor, no canal sobre Palmeiras, para que no dia 17 a gente consiga já estar lá juntos para falar de Palmeiras, né? Num canal só sobre Palmeiras. E convido vocês, como sempre, à live de terça-feira às 8 para a gente falar de futebol brasileiro, falar um pouquinho de data FIFA, mas também
da rodada do Brasileirão, que vai acabar mais uma vez com o Palmeiras em terceiro lugar, né? Foi passado agora pelo Cruzeiro, com esse empate, e mais uma vez sem conseguir encostar no Flamengo. Bom, boa noite a todos e eu vejo vocês terça-feira. Abraços.